Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição da nossa série a respeito dos 10 mandamentos. Graça e paz a todos. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana nas suas atividades aí, no trabalho, nos estudos das Escrituras, da teologia. Espero que vocês tenham conseguido crescer um pouquinho na graça e no conhecimento do nosso Deus, ok? E você que de repente clicou aqui aleatoriamente pela primeira vez nessa série de estudos sobre os 10 mandamentos, eu convido a você a acessar um link que está aqui na descrição do vídeo, que é a playlist dessa série, que aí você pode começar a estudar conosco desde a primeira lição, ok? Então não perde tempo, vai lá e depois tenho certeza que você vai chegar aqui pela graça do Senhor. Sem perda de tempo, na última lição nós finalizamos o primeiro mandamento, né? Foi incrível, foram 6 lições, desde a introdução e o prefácio dos 10 mandamentos, passando pela introdução ao primeiro mandamento, vimos ali os pecados contra o primeiro mandamento e vimos uma breve exposição do mesmo. E hoje nós vamos finalmente iniciar o segundo mandamento, ok? No primeiro mandamento a gente foi instruído que só há um Deus e somente Ele deve ser adorado. E agora, hoje, iniciando o segundo mandamento, nós vamos ver algumas coisas importantes que devem e precisam ser entendidas. Vamos fazer isso como uma introdução ao segundo mandamento, tá bom? O segundo mandamento que nós vamos ver do que se trata agora, lendo os versículos em Êxodo capítulo 20. Acompanhe a leitura comigo. Êxodo capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Dos versículos 4 ao 6, ok? Acompanhe comigo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Antes de começarmos, vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Soberano Deus, ó amado Pai, sempre, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nos achegamos a Ti. Pai, com reverência, com temor e tremor. Ó Deus, quantos pecados cometemos ao longo desta semana. No entanto, o Senhor renovou as Tuas misericórdias para conosco todos os dias pelas manhãs. Nos concedeu graça para chegarmos até aqui, para aprendermos mais do Senhor, para nos arrependermos dos nossos pecados, para abandonarmos os ídolos, as lealdades, para corrermos para a cruz de Cristo. E até o Senhor, por intermédio de Cristo, que eu vou. Pai, rogando por mais misericórdia, rogando por mais graça e poder do alto, rogando, Senhor, que o Senhor me use hoje para proclamar aquilo que o Senhor me passou. Guarda-me, livra-me de cometer equívocos, Senhor. Não deixe que eu me esqueça de nada que o Senhor me passou. Avança o teu reino. Prepare o coração de cada ouvinte que está orando aqui agora comigo. Prepare e dê discernimento para que eles compreendam, entendam, Pai, cada detalhe que nós iremos estudar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo ar que respiramos, pela saúde. Eu sei que muitos podem estar enfrentando aflições, pois todos nós temos aflições, todos podem estar enfrentando momentos de pressão na vida, profissional, pessoal. Muitos podem ter limitações, mas todos nós somos iguais diante do Senhor. Temos o mesmo acesso mediante a Cristo. E nós te louvamos, e nós te agradecemos por nos chamar e nos escolher, por nos preparar, por começar uma boa obra em nós e nos dar a promessa de que o Senhor irá finalizar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nos ajude e receba a glória para si. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus da nossa salvação. Ó Pai,
É o Senhor que treina as nossas mãos para a guerra e adestra os nossos dedos para a batalha, como disse Davi. Então nos adestre, Pai, para irmos por este mundo afora, não como moradores eternos deste mundo, desta terra estranha, mas como peregrinos caminhando rumo a Jerusalém celestial, rumo ao teu encontro na eternidade, Pai. Nos prepare, Senhor, nos prepare para este dia, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos continuar o nosso estudo. Primeiramente, vocês já viram que se trata de imagens, de escultura, idolatria, uma espécie de idolatria religiosa. E nós vamos falar sobre isso hoje como uma introdução, ok? E primeiramente nós vamos ver a diferença entre imagens expressas por meio da ornamentação artística e imagens de escultura que são feitas e usadas na tentativa de moldar, de haver algo tangível para representar o nosso Deus, o Senhor. A segunda opção, que é essa que eu acabei de citar, certamente fere o segundo mandamento. Então nós precisamos nos atentar sobre isso. E se agrava ainda mais se nos curvarmos diante dessa imagem, prestando culto, adoração, veneração, não importa. Se aquela imagem, de alguma forma, está tentando representar a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, e eu estou me prostrando diante dela, isso agrava ainda mais o meu pecado, a minha infração ao segundo mandamento. Ok? Se analisarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que a arte feita a mando do próprio Deus. Eu vou ter muito cuidado nisso aqui para vocês entenderem bem. Vou até ler o que eu anotei aqui, tá bom? Vamos lá. Se analisarmos o Antigo Testamento, veremos que há arte feita a mando do próprio Deus. Por exemplo, entre linhas aqui, na construção do tabernáculo e então do templo, o Senhor detalha e dá alguns comandos para modelarem na arca, na mesa, no candelabro e até mesmo 2 querubins, que são feitos a mando de Deus nas extremidades do propiciatório no Santo dos Santos. As roupas sacerdotais também haviam padrões modelados nela, a mando de Deus. Como introdução, por que eu estou falando isso aqui? Que a gente tem que ter cuidado, porque nem toda imagem que se vê quer dizer que é idolatria. Eu não posso ter um retrato, eu não posso ter uma bandeira. Nós vamos ver sobre isso. Então até as roupas sacerdotais tinham padrões, eram padronizadas, tinham imagens, assim como os anjos no propiciatório, no Santo dos Santos. O objetivo de Deus a ordenar isso era expressar a beleza e a santidade. O único objetivo de Deus era esse, expressar a beleza e a santidade. Mas ao considerarmos isso, nós devemos nos lembrar que eram ordens exclusivas para aquele contexto de Israel. São ordens que fazem parte da lei cerimonial do Antigo Testamento de Israel. Ou seja, exceto o temor que nós devemos ter no culto público e privado e nas nossas vidas, isso não serve para nós mais hoje. Por quê? Porque a lei cerimonial em si foi abolida. Mas nós vamos ver aqui que isso não nos dá o direito de realizarmos culto, a reunião pública ou a privada, enfim, qualquer tipo de culto a Deus, da maneira que nós queremos, da maneira que nós bem entendemos. Eu entendo dessa maneira, então eu vou fazer assim. O Diego entende assim, faz daquele outro jeito. O Ciclano faz do outro. Cada um interpreta do seu jeito. Não. Os puritanos tinham algo que eles chamavam do princípio regulador do culto. Então a ordem, a decência. Não é do jeito, eu creio assim, ele não crê, não é bem assim, a minha visão é essa. Não. Há temor e tremor
para serem manifestados na presença de Deus. A ordem, o culto é com ordem, é com decência. Com decência. Mas o que nós vemos em muitas denominações intituladas cristãs, evangélicas, é muita desordem na cerimônia. Muita desordem. Distorcendo trechos bíblicos para justificar essa desordem. A pessoa roda, cai, fala em línguas estranhas, blá, 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 blá. Eu não vou entrar nesse mérito porque é um assunto muito extensivo para isso, que nem faz parte do nosso assunto. Mas, por exemplo, independente do que seja o dom de línguas, Paulo foi claro. No culto ele só é manifesto da seguinte maneira: um de cada vez e se houver intérprete. Ao contrário, todos se calem. Ok? E aí você chega em lugares que é uma bagunça. Pessoa caindo, rodando, balbuciando coisas incompreensíveis e duvidosas até. E, portanto, o culto tem ordem, tem decência. O camarada vai vestir de qualquer maneira na presença de Deus. Não tem temor, com roupa sensual no culto público entre os irmãos. Você entende? E por aí vai. Então o culto, a reunião, o culto, a cerimônia, apesar da lei cerimonial de Israel ter sido abolida, ele não é para ser feito de qualquer maneira, a reveria, ok? Não é errado em si ter uma logo representando algo, como eu já falei. Por exemplo, a bandeira do seu país, do seu estado. Eu, inclusive, quando era nécio, louco do mundo, eu tenho até uma bandeira tatuada aqui no meu braço. Não recomendo. Até se pudesse eu tiraria, para falar a verdade. Que é a bandeira do Brasil, do nosso país e do meu estado, Minas Gerais. Quando eu era esportista e tal, muito competitivo, amava muito, muito orgulhoso da minha nação, do meu estado, decidi fazer essa tatuagem de modo nécio, na ignorância. Então, mas a imagem, a bandeira em si, representando o país, isso não é pecado. Ok? Os reformadores mesmos, eles tinham uma logomarca, que era a imagem de uma sarça ardente. A sarça ardente, ela foi uma espécie de teofania, que foi uma manifestação visível do Deus invisível, através de Moisés. E eles tinham isso como um padrão, como uma bandeira, um escudo. Os reformadores. Todavia, os mesmos reformadores do século XVI, entre eles Calvino, o principal deles, entre eles Calvino, Lutero, etc., eram zelosos quanto à reforma do culto da igreja, devido ao uso de imagens, padrões ou padrão de culto pagão que Roma trouxe para o cristianismo, trouxe para a igreja, através de sua cultura pagã. Então, devido ao uso de imagens na adoração romana, eles decidiram serem zelosos quanto a esse assunto e fizeram uma limpeza. Portanto, os reformadores eles se preocuparam com essa questão das imagens. Principalmente na igreja no passado, havia muita representatividade por imagens. O próprio Satanás é pintado. O Dr. Assis Pro contou recentemente numa lição que eu tive o prazer de traduzir e dublar, que eles interpretaram que se escarnecessem de Satanás por causa do orgulho dele, porque ele caiu por causa do orgulho, se escarnecessem de Satanás, se zombassem de Satanás, ele ia fugir deles, porque Satanás é orgulhoso, então ele não ia resistir ao deboche, ao escárnio. Então, essas imagens, essas figuras bizarras que nós encontramos até hoje, que começou lá atrás, no passado, há séculos atrás, foram criadas nesse tempo, devido à falta de acesso às escrituras pelas pessoas comuns, leigas, quem não tinha acesso ao latim, etc. Então, havia muito essa representatividade através da arte, através das pinturas, que é uma espécie de comunicação, não é mesmo?
E os reformadores, eles fizeram uma limpeza, se preocuparam com essas práticas que haviam sido infiltradas na igreja pela tradição romana. E então a reforma foi completa nesse sentido também, na doutrina e no culto, ok? O intuito deles era interromper os maus hábitos que havia sido inserido na sociedade, naquela sociedade daquele tempo, do século XVI, os cristãos, que haviam sido contaminados por essas doutrinas pagãs inseridas na igreja por Roma. Maus hábitos herdados das culturas pagãs de Roma. Então eles eliminaram todo e qualquer ícone, imagem, arte ou adorno. Ok? Agora, toda imagem esculpida com o propósito de adorar a imagem de Deus, foi o que eu disse no início do nosso vídeo, da nossa lição, com o propósito de adorar a imagem de Deus, de nos comunicar com Deus, como um representante de Deus, de rogar por intercessão em nosso favor perante Deus, é expressamente proibido. É expressamente proibido. Nós temos o exemplo em Êxodo, capítulo 32, versículos 1 ao 10, quando o povo se corrompeu e decidiu criar um bezerro de ouro por causa da impaciência com a demora de Moisés, que estava lá no Monte Sinai com Deus. Então o povo ficou impaciente. Depois vocês leem o texto. O povo ficou impaciente, começaram a murmurar, reclamar, que é uma das coisas que mais se vê em nós, na raça humana, em todas as eras, a murmuração, o descontentamento. Esse Moisés sumiu, perderam o temor ao líder que Deus levantou para tirá-los do Egito. Esse Moisés, tratando ele sem reverência, sem temor, referindo a ele como tipo assim, ele nos abandonou, se esqueceu de nós. Pressionaram tanto a ponto do próprio Arão ceder àquela pressão e dizer: tragam-me todo o ouro, brincos, joias, eu vou derreter tudo aqui. Fizeram um bezerro de ouro, um touro, que era um emblema de força. O touro representava naquelas culturas um emblema da força. Perceba uma coisa, eles tinham boa intenção aos olhos humanos, superficialmente falando. O pecado, a idolatria, que começa de dentro para fora, ele é tão sutil, é tão perigoso, que a pessoa é capaz de fazer algo com a certeza absoluta que está fazendo algo lícito para Deus, que está agradando a Deus. No entanto, está completamente cego, como eles, aos pés do Monte Sinai. Então, para eles, o touro era um emblema de força. Eles aprenderam isso na cultura egípcia. Essa, inclusive, é a desculpa que todo idólatra do passado usava e que hoje em dia, até hoje, usa. E vai usar numa discussão, possivelmente, como desculpa para o pecado deles da idolatria. Qual que é a desculpa? O touro, na cultura egípcia, ali, naquelas culturas, religiões pagãs, ele era o emblema da força. Então, a desculpa que eles vão usar é o seguinte: aqui tem a imagem aqui de Jesus Cristo, aqui tem a imagem do Santo Paulo, do São Paulo, aqui tem a imagem do santo tal lá, santo tal outro, e por aí vai. É só uma representação do que ele representou aqui na Terra. Alguns vão para mais um extremo. Não, nós estamos aqui orando para que o santo tal interceda por nós. Então sempre vai haver essa desculpa disfarçada de algo lícito. Não, o bezerro de ouro nós estamos fazendo para representar a força de Deus. Não, a imagem da Virgem Maria, nós estamos fazendo aqui para representar a mãe de Jesus, não tem nada demais. E aí por diante. Todos os santos, e etc, etc. Então eles vão dizer que não estão adorando, que eles só estão mantendo uma imagem representando Deus. No entanto, isso é o que nós lemos, é expressamente proibido no segundo mandamento. Qualquer imagem representando, com a ideia de representar, com a intenção de representar, de encorajar, está expressamente proibido. Expressamente proibido. Volto-me na ideia da igreja no passado de criar essa imagem bizarra de Satanás com um manto tinto vermelho, todo bizarro, como o bobo da corte, com um garfo,
um cajado assim, com duas pontas na frente, com chifre. Aí você vê, a pessoa vê isso hoje, quem que acredita nisso? Pô, os nossos pais no passado eram retardados? Quem acredita numa coisa dessa? Pelo amor de Deus, né? Porque se compara a fábulas, passa uma ideia distorcida da realidade, uma ideia completamente distorcida. Por mais horrendo que Satanás seja, você pode ter certeza que essa imagem não representa ele. Não representa ele. Na verdade, muitos hoje que acham que estão fazendo Satanás de bobo são os bobos da corte nas mãos de Satanás. Isso é muito sério. Estamos falando de seres que eram celestiais, que são astutos, sagazes, infinitamente mais inteligentes que todas as nossas mentes juntas. Então nós temos que ter muito cuidado. Então, era expressamente proibido por isso. Primeiro, porque é proibido, o mandamento proíbe a idolatria. Segundo, isso pode gerar uma falsa ideia da verdade, uma falsa ideia da realidade. Primeiro, Deus é invisível. Ele não tem forma. Ele não tem... É impossível. Moisés viu uma sarça ardente representando, não o próprio Deus, porque ele não suportaria. Então, esse touro que eles criaram lá, em Êxodo 32, é uma espécie de adoração egípcia. Aprenderam na cultura egípcia. Olha, nós devemos respeitar toda a cultura que está em nossa volta, principalmente aqui no Brasil, nosso país, que é um país de muita diversidade, há muita cultura. A cultura africana, a cultura europeia, a cultura americana, a cultura de todo o mundo. Ok? Então nós temos que respeitar as pessoas. Não é isso. Então não falamos para você invadir lá o lugar que tem uma outra religião e quebrar tudo. Não, não é isso. Estou falando que é o seguinte: apesar de termos que respeitar, tudo isso nós temos que nos abster, termos cuidado, porque pode parecer lícito, pode parecer benéfico. O que tem de mais, Diego? O galho de arruda na orelha. O que tem de mais? A imagem de Maria ali. O que tem de mais? O sal grosso. É um ato de fé, a pessoa está enferma, está doente. E, no entanto, é um elemento para ter um contato. Ou seja, para reforçar a incredulidade da pessoa. É isso que você está falando. Você precisa dessa garrafa d'água para crer num Deus vivo. Você precisa dessa garrafinha d'água. Você precisa do sal grosso, do galho de arruda, você precisa da estátua, da imagem, do monumento. Isso é ponto de contato para reforçar o quê? A sua incredulidade, só se for. Bem-aventurados os que não viram e creram, disse Jesus a Tomé. Então, aquela espécie de adoração egípcia contaminou aquele povo. Eles estavam mal acostumados com essas coisas. Então eles decidiram fazer esse bezerro de ouro. Então eu repito, nós devemos respeitar toda a cultura em nossa volta, tomar todo cuidado, ao mesmo tempo, para não sermos influenciados. Quanto misticismo, superstição, sincretismo há no Brasil hoje, meu irmão? Através de quê? Através de elementos, como eu acabei de citar, através de rituais, coisas ridículas. É ridículo! É ridículo! Tudo debaixo da influência da diversificação cultural. A falta de conhecimento, a falta de discernimento leva a essas coisas ridículas. Um ciclo vicioso, a religião pronta. Todo dia faz o mesmo ritual e a vida não muda. Por que não muda? Porque não conhece a Deus, não conhece a palavra. É místico, é sincrético, é pagão, é paganismo. E é abominação aos olhos de Deus. É a procissão. Fala mal dos outros o ano inteiro. E chega na sexta-feira da crucificação, da paixão de Cristo, não come carne. Fariseu, hipócrita. Toda semana leva uma garrafa d'água lá para o padre benzer. Para o pastor consagrar.
o óleo, bota na comida, joga na cabeça. Meu Deus! Você percebe o que a cultura, a diversificação cultural de outras religiões, de outras culturas pagãs, pode fazer em uma cultura como a nossa? Levar pessoas que não têm o discernimento e o conhecimento são das Escrituras, da sã Escritura, a se apegar a esse tipo de coisa. E o Brasil é... Cara, os Estados Unidos e o Brasil são os 2 maiores países cristãos do mundo. No entanto, são os mais idólatras nesse segmento de misticismo, de idolatria, de falsa doutrina. Tem um paradoxo, porque ao mesmo tempo que são as maiores nações, também são as mais corruptas, são as mais hereges. O que é requerido no segundo mandamento? Nós vamos falar muito sobre isso aqui que eu acabei só de pincelar, é apenas uma introdução em outras lições adiante, ou talvez até hoje, se der tempo, a gente vai falar muito sobre isso. Mas vamos adiante. O que é requerido no segundo mandamento? Eu vou ler aqui agora a resposta da Confissão de Fé Batista de 1689. Preste atenção. O segundo mandamento exige que nós recebamos, observemos e mantenhamos puros e em sua totalidade todos os cultos e ordenanças religiosas, tal como Deus nos prescreveu em sua palavra. Portanto, meu irmão, tudo que é proibitivo, que é proibido, é para ser evitado. É simples, é sim, sim, não, não a palavra de Deus, diz a palavra de Deus. É sim, sim ou não, não. Tudo que é proibitivo, que é proibido, é para ser evitado. E tudo que é um mandamento é para ser exercido, obedecido, executado. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 19, no Sermão do Monte. Isso aqui é para cristãos, não é para o ímpio, para o mundano, para o pagão, para aquele que está em outra religião. Isso aqui que eu vou ler agora, Jesus está falando para cristãos, crentes. O Sermão do Monte é o perfil, o caráter do crente. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mais uma vez, voltamos na ideia das pessoas que dizem que quem observa a lei é legalista. É exatamente o que Jesus manda fazer aqui. Observar os mandamentos. Observar o que é proibitivo, o que é proibido e evitar. Observar o que é mandamento, comando e executar. Não é legalismo. Estamos obedecendo a Deus, o Deus que nos salvou. Mais uma vez, somos salvos pela graça, somente pela obra de Cristo. Somente Cristo cumpriu o pacto das obras, para que nós hoje pudéssemos viver no pacto da graça. Mas nós somos salvos para as boas obras. Não por elas, mas para elas. Porque somos salvos pela graça, nós podemos obedecer à lei. Vou ler aqui entre linhas para vocês. Porque somos salvos pela graça, podemos obedecer à lei e os mandamentos de Deus. Entende? Sem fardo, sem tristeza, mas com alegria e amor. Com orgulho de sermos imitadores daquele que nos salvou. Vou ler mais uma vez, presta atenção. Porque nós somos salvos pela graça, nós podemos obedecer à lei e os mandamentos de Deus. Sem fardo, sem tristeza, mas com alegria e amor. Com orgulho de sermos imitadores daquele que nos salvou. É simples, meu irmão. Não tem legalismo aqui. Jesus diz mais. Agora em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção, parte B aqui, final. Parte A do versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Percebe a palavra aqui no final? Ordenado. Vou ler mais uma vez. Ensinando-os o quê? A sã doutrina, a boa teologia, respeitando as Escrituras, guardando todas as coisas que vos tenho ordenado. É uma ordem, é um comando. É como no exército, o general está comandando. Ele está ordenando, não é se você quiser, se você puder, não, é uma ordem.
mas sem o peso, sem o fardo e sem a tristeza do peso da condenação que a lei traz. Por quê? Porque fomos justificados em Cristo. Agora fazemos por prazer, por amor. Por amor. Olha o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra. Os discípulos não devem somente ensinar a pura verdade. Eles devem ensinar a obedecer. Doutrina e obediência não podem andar separadas. Doutrina sem obediência, meu irmão, não serve para nada. É farisaísmo, hipocrisia. Obediência sem a sã doutrina é legalismo, é religião, falsa doutrina. Então, as duas andam de lado a lado, de mãos dadas, doutrina e obediência. Ok? Então nós precisamos, primeiro, número 1, precisamos conhecer a sã doutrina. Não do jeito que a instituição A ensina, não do jeito que a instituição B ensina, a C, a D, a E. Não! Mas do jeito que está revelado nas Escrituras, do jeito que 2000 anos de história nos ensina, não que surgiu há 40 anos atrás, não que surgiu há 100 anos, 120 anos atrás, mas do jeito que os reformadores que deram a vida, o sangue, mártires morreram para que hoje nós tivéssemos acesso livre à verdade, para que hoje pudéssemos ser uma nação livre, para adorar o nosso Deus de forma livre. Embora haja muita perseguição disfarçada, somos livres. Somos livres. Por enquanto ainda somos livres. Até quando Deus quiser, nós somos livres. Somos livres para cultuar o nosso Deus. Então nós precisamos conhecer a sã doutrina, usar dessa liberdade para conhecer a verdade, estudar a história, ler livros de historiadores conceituados do primeiro, do segundo século, estudar a história de homens como os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino e outros. Lá atrás, Agostinho. Não é concordar 100% com a doutrina, não é seguir a doutrina do Agostinho, não é seguir a doutrina do Calvino, não é a doutrina de Cristo, criatura, que está revelado de Gênesis até Apocalipse. Eu não gosto do termo calvinista, por exemplo. Eu não sou calvinista, eu sou cristão. Calvino não era calvinista, ele era cristão, era um imitador de Cristo. Era um imitador de Paulo, que ensinou também essa doutrina. Imitando Paulo, como ele disse, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Se espelhando no bom exemplo, na boa obra. Todos esses são homens falhos. Sim, cometeram erros, cometeram equívocos. Sim, todos nós cometemos. Todos nós cometemos. Mas devemos analisar todas as coisas e reter o que é bom. Então, analise, estude a história. Conheça a verdade, meu irmão. Homens como o Dr. Martin Lloyd Jones, que de uma forma tremenda impactou a geração do último século. Jonathan Edwards, entre outros, que nós temos fácil acesso com a tecnologia da internet em nossas mãos hoje. A história está aí. Só não conhece quem tem preguiça, quem não estuda. Quem vive uma vida fria espiritualmente, ociosa, que está atrás da religião pronta. Do vinde a mim, nunca o vosso reino. A religião do Papai Noel, que ele não tem direito de dar pitaco na sua vida. Mas quando você precisar, aí você vai lá e pede o conselho dele. Aí pede o favor dele. Mas que conversa é essa, meu irmão? Aonde que está isso na história? Aonde que está isso na Bíblia? Isso são doutrinas de demônios para te manter preso na escravidão do seu pecado, no seu amor próprio, no amor do seu ego, colocando o egocentrismo do homem no centro e tirando Deus do centro, fazendo o culto se tornar algo egocêntrico, antropocêntrico e não mais teocêntrico. Deus não está mais no centro de 90% das denominações que se intitulam cristãs hoje no Brasil. Falo isso sem medo de estar pecando, sem medo de prestar conta a Deus, que é um fato nítido, explícito diante dos nossos olhos. E só não enxerga quem não quer,
quem está se favorecendo de alguma maneira, quem está se beneficiando de alguma maneira com essas falsas doutrinas. Ou quem está muito cego, morto em pecados, delitos, ou está cego, como os fariseus estavam. Essas pessoas não enxergam. De jeito nenhum. Nem se o próprio Cristo reencarnar mais uma vez. Eles crucificam ele novamente. Então nós precisamos conhecer a sã doutrina, nos afastar de tudo que contradiz as Escrituras. E ao enxergar mais de Cristo, porque quando eu conheço mais da sã doutrina, eu conheço mais das Escrituras. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então quando eu conheço mais da palavra de Deus, a fé cresce. Então quando a fé cresce, eu enxergo mais de Cristo. Quando eu estudo os evangelhos sinóticos, quando eu estudo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, a fé ela vai crescendo. Romanos, as cartas paulinas, vai crescendo a fé, vai gerando frutos, o Espírito Santo vai trabalhando e cada vez mais vamos enxergando mais de Cristo. Vamos contemplar a cruz, como Spurgeon sempre dava ênfase. Vá até o Calvário, vai até o Gálgata, contemple Cristo naquela cruz áspera, contemple o sangue dele escorrendo naquela cruz áspera, pingando no chão, os escárnios, os cuspes. Contemple tudo aquilo, vitupere de Cristo, enxergue ele com aquele corpo glorificado após o terceiro dia, após ressurgir dentre os mortos, após vencer a morte, principados, potestades, o inferno, demônios, Satanás. Contemple tudo isso e você vai enxergar mais de Cristo, vai enxergar mais da sã doutrina e vai crescer. Vai enxergar onde? Na palavra de Deus. Teremos aí a motivação necessária. Quando tudo isso acontecer, vamos ter a motivação necessária que vai vir do Espírito Santo para quê? Para obedecer. Você não vai precisar mais de uma garrafa d'água, você não vai precisar mais do galho de arruda na orelha, você não vai mais precisar daquela reza do santo A ou B. Você não vai mais até a mãe de Cristo, porque ela é tão pecadora como nós. Embora tenha sido usada por Deus para dar a luz ao seu filho, ao Filho de Deus. Mas ela não permaneceu virgem por toda a vida. Ela se casou com José. Ela teve outros filhos. E há só um entre nós e Deus, a saber, Cristo Jesus. Há um só intercessor. Há um só que nos dá acesso livre ao Pai, a saber, Cristo Jesus. Então, quando eu conheço a sã doutrina, me afasto do que contradiz as Escrituras, pecado, heresias, falsas doutrinas, falsas religiões, eu enxergo mais de Cristo. Quando eu digo me afastar, não é sair do mundo, não. Não é ir para uma ilha, não. Não é isso. Se afastar é não ter aquilo como estilo de vida, como estilo de culto, ok? Quanto mais fazemos isso, mais enxergamos de Cristo na sua palavra. E quanto mais enxergamos, mais vamos ter motivação que é necessária. Ela é necessária para quê? Para obedecermos os mandamentos. A começar por este. Após o primeiro, o segundo. Não criando imagens, dependendo de coisas tangíveis, sincréticas, místicas, para desenvolver uma fé. Olha para a sua vida, você que anda atrás desse lixo, sua vida não muda. É aparência, você sabe que não muda, você não é feliz, você não conhece a Deus. Jesus conclui ainda no Mateus 28, versículo 20, parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe, vocês já notaram que eu amo ler citações de homens que Deus usou no passado. Homens como eu e você, mas que tiveram uma visão maior de Cristo e por isso se destacaram mais. Mas o mesmo Espírito que os regenerou, é o mesmo Espírito que nos regenerou, está trabalhando em nós para nos santificarmos. Mas eu amo ler citações de Spurgeon, Edwards, Calvino, Lutero, Dr. Martin Lloyd Jones, entre outros. Poderia citar aqui pelo menos 2 dúzias. Eu amo, aprendo muito com eles. Mas nada como ler uma citação do nosso Senhor, uma promessa do nosso Senhor. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Sabe por que muitos estão em busca dessas imagens, objetos tangíveis, misticismos, rituais, procissão, imagem, reza para isso, reza para aquilo, santo A, santo B, patuá disso, patuá daquilo, e etc. Você sabe por que eles estão atrás desses rituais pagãos, desses elementos pagãos? Sabe por quê? Vou ler entre linhas aqui, ó. Porque eles não conhecem Jesus. E se não conhecem Jesus, obviamente, não creem nele. Porque ninguém pode conhecer só de ouvir falar, tem que conhecer intimamente. Ah, eu ouvi falar de um tal de Jesus de Nazaré, filho de Davi. Não, se não conhece essa doutrina, não conhece a Deus, Cristo. Por quê? Porque ele é o verbo encarnado. Então, se você é um religioso, eu conheço, creio em Jesus, creio. Nunca leu a Bíblia toda uma vez sequer. 20 anos de conversão, de igreja. Não ora, não tem vídeo de oração. Como que você conhece a Deus, meu irmão? Não conhece os atributos de Deus, as doutrinas elementares do cristianismo. Não conhece. Se perguntar, gagueja. Muitos, não se assuste, não se assuste. Muitos não conseguem recitar de cor João 3,16. Se chamar, botar aqui nesse vídeo onde eu estou, pedir, recita aqui, sem gaguejar, vai ganhar R$100. Gagueja, não consegue. Então, porque eles não conhecem Jesus, e se não conhecem Jesus, não creem nele. Portanto, quebram o primeiro mandamento, e por consequência, quebram o segundo, se apegando a doutrinas de demônios, imagens, miragens, elementos, fantasias, inventadas por homens em suas mentes corruptas. Vou ler mais uma vez. Porque eles não conhecem Jesus, e se não conhecem Jesus, não creem nele. Portanto, quebram o primeiro mandamento e, por consequência, quebram o segundo, se apegando a doutrinas de demônios, imagens, miragens, elementos, fantasias inventadas por homens em suas mentes corruptas. O comichão no ouvido é tanto que cria doutores segundo as suas próprias concupiscências. Doutrinas segundo suas próprias concupiscências. Não, me convém que seja assim, então é assim. Eu sou cristão assim. Tenho cristão assim e tenho cristão assim assou. Eu sou o cristão assim assou, sabe? É isso, tipo isso. Desculpa aí que eu sou meio doido. Mineiro é meio doido, sabe, gente? Para terminar, eu quero vir aqui no Catecismo Maior de Westminster, para terminarmos essa introdução ao segundo mandamento. E aqui diz na pergunta 108, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Já vimos aqui um pouco que é requerido através da Confissão de Fé Batista, ok? De 689. Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Tá vendo? Por que muita gente cria essas doutrinas loucas? Tá tão se apegado a essas coisas místicas, religiosas? Porque não conhece essa doutrina. E se não conhece, como é que vai obedecer? Não conhece o que Deus revelou de Gênesis e Apocalipse. Não sabe aplicar. Pega às vezes textos fora de contexto para justificar a heresia. Mas, de um modo geral, em uma hermenêutica saudável, não conhece. E por isso, se não conhece o que Deus instituiu na sua palavra, vai fazer o quê? Cada um vai fazer o que é próprio aos seus próprios olhos. Como no livro de Juízes, nós já passamos por isso nessas lições. Cada um fazia, adorava do jeito que achava certo, vivia a vida do jeito que cada um achava certo aos seus próprios olhos. Todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e as ações de graças em nome de Cristo. Sempre em nome de Cristo. Somente em nome de Cristo. Uma vez o pastor Paulo Júnior citou uma coisa, ele dizia, não se escandalizem. Eu estava assistindo uma pregação dele, eu vi ele falando, Deus para você sem Cristo, sem Jesus, não serve para nada. Se a sua oração não for mediante a Cristo, por intermédio de Cristo, se a sua vida não for por Cristo,
não estiver confiando em Cristo, estribada em Cristo, meu irmão, nem Deus serve para você. Nem Deus Pai serve para você. Em nome de Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir da palavra. A administração e a recepção dos sacramentos. Sacramentos só há 2. Quais? Batismo, que é um mandamento, e quando oportuno, Santa Ceia. O que passar disso no culto é invenção do homem. Doutrinas de homens. Ok? Campanha disso, campanha daquilo. Invenção do homem. Administração e a recepção dos sacramentos. O governo e a disciplina da igreja. Igrejas onde as pessoas não são disciplinadas. Onde eu diria que parece que eles rasgaram Mateus capítulo 18. Mas na verdade eles não rasgaram, é porque eles não leram. Ou se leram, pularam, ou não entenderam, ou fingiram que não entenderam. Ok? Pessoas que não. Membros que não são disciplinados. Aspas, pastores, entre aspas. Obreiros, entre aspas. Que fornicam, adulteram, casa, descasa. O camarada divorcia num mês, 2 meses depois já começa a namorar e tá com a agenda aberta. É uma loucura. É uma loucura. O outro casado, aí larga a esposa, aí casa com a outra, já era casado, que largou o marido. Aí depois cria a doutrina que o inferno não é literal, né? Que é aniquilação da alma. Convém crer assim, né? Porque vive uma vida dessa, casa e descasa 2, 3 vezes. Não teme a Deus. A recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, jurar em nome de Deus e fazer os votos a ele, bem como desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. Eu sempre digo, tudo aquilo que é falso perante Deus, tudo aquilo que Deus repudia, nós precisamos sentir ódio, repulsa. Se opor a todo culto falso. Todo culto falso. Eu prefiro viver numa caverna, cultuar dentro de uma caverna, com 6 crentes, do que ter que participar de uma congregação onde o culto é falso. E segundo, a posição e a vocação de cada um, a remoção de tal culto e de todos os símbolos de idolatria. É obrigação. Não é uma questão, se eu quiser, não é porque eu creio assim. Para mim não tem muito problema a imagem, não. Não é uma questão que para você... não interessa o que é para você, meu irmão. Não interessa qual que é a minha opinião. A sua, de ninguém. Interessa o que Deus diz na sua palavra. Nós vamos aprofundar muito nisso ao longo do estudo do 2º mandamento. Hoje é só a introdução. A remoção de tal culto. Então você precisa repudiar o culto falso, não se assentar perante aqueles que prestam culto falso. E segundo a posição e a vocação de cada um, a remoção de tal culto e de todos os símbolos de idolatria. Tudo aquilo que foge dos sacramentos que eu citei, que foge da ordem do culto, do princípio regulador do culto, deve ser retirado, abominado entre nós. Bem, continue olhando para a cruz de Cristo, meu irmão, para a graça do Senhor. Não se apegue a ninguém, porque na hora do vamos ver, o que resta é o quê? São aqueles que nos amam e o nosso Senhor. E o nosso Senhor, ele resta, até mesmo se aquele que dizem que nos amam nos abandonar, ainda assim, o nosso Senhor estará conosco. Que Deus em Cristo os abençoe, tenha uma ótima semana. E mais uma vez eu espero que tenha sido útil. Espero que vocês, pelo menos, estejam sendo encorajados. E obrigado pela paciência de todos. Fiquem com Deus. Tchau.